Isso, depois o segundo foi? A pessoa humana, sua história de vida, vocação à vida. Isso, o terceiro? A pessoa humana como ser de relações. Não sei, relações. E semana passada? Gênesis 37, 12 ao 14, 18 ao 28. Sim, tá. José vendido por seus irmãos. Os irmãos de José tinham ido apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José: Teus irmãos estão apacentando em Siquém. Vai e te envio a eles. Eis-me aqui, respondeu. Então o pai lhe disse: Vai ver se teus irmãos e os rebanhos estão bem e retorna-me notícias. Assim, Israel enviou do vale de Hebrom e ele foi a Siquém. Eles o avistaram de longe e antes que se aproximasse, tramaram sua morte. Disseram uns aos outros: Eis o Senhor dos sonhos. Agora vamos matá-lo e lançá-lo numa das cisternas. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos como ficarão os sonhos dele. Rúben, porém, ouvindo isso, tentou livrá-lo das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. E Rúben acrescentou: Não derrameis sangue, lançai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis a mão contra ele. Ele queria, de fato, livrá-lo das mãos dele e devolvê-lo ao pai. Palavras do Senhor. Amor servo cruel. Então Pedro disse a Jesus, perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar? E se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes. 7 vezes, 77 vezes, 7 vezes. E acrescentou: O reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Então, quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como o servo não disse com quem pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher. Os filhos é tudo que possuía, para pagar as dívidas. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: Tem paciência comigo, e tudo te pagarei. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro se tirou ao chão e suplicava: Tem paciência comigo, eu te pagarei. Mas o servo não quis saber, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu também ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? Isso o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos até que pagasse toda a dívida. Assim vos tratara meu Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conviver com irmãos e irmãs. Conte uma experiência significativa de sua vida em que sentiu a importância da proximidade de seus parentes e amigos. Entendeu a pergunta? Se não entendeu, não fica. Fomos criados para viver como irmãos e irmãs. Conte uma experiência significativa de sua vida em que sentiu a importância da proximidade de seus parentes e amigos. Uma experiência, um momento da sua vida que você viu que família é importante, que amigo é importante, porque se fez presente no roteiro, você chegou e está aqui, sério? Conta para nós como foi. Eu peguei uma doença que se agravou. Eu só que começou a ficar sangue dentro do peito também. Estava sempre. Aí eu tomei a doença com derrame pleural. Aí eu fui pro hospital, de na UPA não deu certo. Aí chamaram uma ambulância e me levaram lá para Santa Maria. Aí de lá eu
fui correndo para a UTI, fiquei lá todos os dias, acho que foi uns 27 dias. Drenando sangue, catado tudo que tinha ali. Aí eu não via meu pai faz muito tempo, porque minha mãe e meu pai é separado, só moro com minha mãe, meu irmão e meu padrasto. Aí nesse dia ele veio me ver. Viajou horas, fui pra casa dele, mostrei a UTI. Aí eu melhorei, fiquei bem, ele ficou comigo uns dias e depois foi embora de novo. Eu achei linda a parte dele, Mas ela foi a primeira amiga assim, que eu tive uma amizade que eu realmente senti que era verdadeira. Não tem meio das costas, me ajuda com tudo. Mas ela é aquele tipo de pessoa que não tem um tipo de mostrar amor que seja explícito. E ano passado, que eu tive a minha primeira crise de ansiedade, eu fui pro banheiro sozinha. Porque a gente estava na sala, teve aula e a gente sempre andou bem juntas. Depois que a gente começou a se aproximar mais, a gente sempre andou sozinhas juntas. Sempre foi só nós duas. E aí eu corri pro banheiro sozinha. E aí eu falei, cara, eu me entreguei dele tempo e falei, cara, eu vou ficar aqui sozinha até bater o sinal pra mim ir embora. E aí quando eu menos esperei, ela deu um jeito, me segurou lá no banheiro, me ajudou, chamou ajuda. Eu fiquei assim, surpresa, porque eu pensei, eu nunca pensei que eu ia ter uma amizade do tipo, fosse me acontecer algo. Porque eu sempre tive amizades que quando acontecia algo, tipo, ficava rindo ou tirando sarro. Mas ela não. Eu fui lá, me ajudou, me acalmou. Minha mãe estava desesperada, não sabia o que fazer. E a vizinha que sempre ajuda com a gente em tudo, chamou o advogado, pagou o advogado. E foi um momento que realmente minha mãe estava precisando, não sabia o que fazer, ela estava com a cabeça no lugar. E essa minha vizinha foi lá e ajudou ela no momento que ela mais precisava. A fraternidade está sempre ameaçada, como ouvimos no caso de José, vendido pelos irmãos. Quando você se sentiu feliz por pessoas que são importantes em sua vida? E eu percebi que ela começou a ficar estranha comigo, e ela começou a falar com os meninos que eram gostavam de mim. Nisso ela começou a explanar tudo que eu falava para ela para a escola toda. E pensa numa época que eu tive crise de ansiedade. Foi crise atrás de crise. E tipo, é como fala, não é você ver que aquela pessoa faz um monte de coisa com você que você tem que confiar nela. Jesus traz o perdão para nós e nos pede para perdoar 77 vezes. 70 vezes 7. Você está disposto a seguir esse mandamento de Jesus? As pessoas que me ofenderam. Resposta? Ensinai-me, Senhor, a vos amar em todas as pessoas. Gerai-me a dignidade e gerai no meu coração o desejo de ódio e vingança. Ensinai-me, Senhor, a vos amar em todas as pessoas. Pelas vezes que não respondi ao amor que doaram a mim. Ensinai-me, Senhor, a vos amar todas as pessoas. Pelas vezes que fui egoísta e voltei-me apenas para mim, saciando meus desejos. Ensinai-me, Senhor, a vos amar em todas as pessoas. Ensinai-me, Senhor, a vos amar em todas as pessoas. Pelas vezes que fui indiferente com meus irmãos e irmãs. Perdoai-me, Senhor. Pelas vezes que considerei os irmãos e irmãs como objetos pessoais. Perdoai-me, Senhor. Pelas vezes que julguei os irmãos e irmãs sem conhecê-los verdadeiramente.
Perdoai-nos, Senhor. Pelas vezes que omiti a verdade, os valores que recebi da minha família e do Evangelho, para agradar pessoas e situações. Perdoai-nos, Senhor. As vezes que fecheis os olhos para as necessidades dos outros. Perdoai-nos, Senhor. Torne farinha de vida e pão da vida, dizendo: Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. Diz para ela: Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. O grão de trigo não cai na terra, não morre, fica sozinho, mas produz muito fruto. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morrer, produz muito fruto. Se o grão da terra, se o grão do trigo não cai na terra e não morre, mas se morrer, produz muito fruto. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. Senhor, recria em mim a vossa imagem e semelhança. Recria-me, Senhor. Em mim a vossa imagem e semelhança. Recria-me, Senhor. Senhor, recria em mim a vossa imagem e semelhança. Recria-me, Senhor. Recria-me, Senhor. Senhor, recria em mim a vossa imagem e semelhança. Recria-me. Recria em mim a vossa imagem e semelhança. Recria-me, Senhor. Senhor, recria em mim a vossa imagem e semelhança. Recria-me, Senhor. Senhor, recria em mim a vossa imagem e semelhança. Recria-me, Senhor. Senhor, recria em mim a vossa imagem e semelhança. Senhor, recria em mim a vossa imagem e semelhança. Recria-me, Senhor.